O livro de 1 Samuel, capítulo 18, nos fala a respeito da amizade de Jonatas com Davi. Diz o texto de 1 Samuel 18: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Aqui encontramos a relação de amizade que existia entre Jonatas e Davi. Uma amizade cimentada pelo amor. A mesma amizade, o mesmo relacionamento que podemos ver entre Ruth, que era nora de Noemi, a sua sogra. Um relacionamento em que teve provas de muita lealdade, de muita fidelidade, algo que realmente fez com que duas pessoas, no sentido de um relacionamento fraternal, pudessem ter essa ligação. Algo sincero, algo desinteressado, uma amizade leal. A causa dessa amizade foi que Jonatas viu em Davi uma pessoa sincera, viu como Davi abateu aquele inimigo de Israel, o gigante Golias, e assim surgiu essa amizade que foi fortalecida até os últimos dias em que os dois estiveram juntos. Podemos ver que Jonatas dá prova desta amizade. A palavra de Deus nos diz que Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi. Deveria ser uma capa de muito valor. E também, como diz o texto, as suas vestes. Jonatas deu essas indumentárias que tinha. Além disso, também deu os seus instrumentos de defesa, de guerra, a sua espada, o seu arco, o seu cinto. E depois disso nós vemos que Saul ficou com muita inveja de Davi por ele ter matado o gigante Golias. E Jonatas avisa o seu amigo do perigo que ele poderia ter. E no capítulo 19, no verso 2, nós lemos: E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Jonatas deu prova para que a preservação da vida de Davi pudesse ser
realizada. Podemos ver que ele intercede junto ao seu pai com relação a Davi. No capítulo 19 de 1 Samuel, nos versos 4 a 7, nós lemos: Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Então nós vemos como Jonatas era leal nessa amizade. E no decorrer da narrativa histórica da palavra de Deus, nós vemos mais à frente, no capítulo 23 de 1 Samuel, no verso 17, que Jonatas protege a Davi. E diz o texto: E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. Nós vemos o coração, a alma de Jonatas, uma pessoa despojida de qualquer sentimento, viu que Deus estava com Davi, viu que ele seria o sucessor do seu pai, ele que deveria ser o sucessor natural, mas ele abriu mão disso e reconheceu em Davi uma futura liderança e protege a Davi. Vemos também que Jonatas sofre por causa dessa perseguição do seu pai. No capítulo 20 de 1 Samuel, no verso 30 e 31, nós vemos que então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: Filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Vemos nessa narrativa esse sofrimento que teve que passar Jonatas por causa da sua lealdade para com Davi. E esta amizade, ela é uma amizade que chega até a sacrificar. Quando nós vemos que Saul atirou uma flecha, uma lança contra Davi, no verso 33 de 1 Samuel capítulo 20, diz: Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. E o texto dos versos 35 a 42 do capítulo 20 de 1 Samuel nos falam a respeito dessa libertação que nos falam a história da palavra de Deus. Diz o texto: E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou:
Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leve-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente. Então aqui nós vemos o final deste relacionamento entre essa amizade leal desses 2 personagens bíblicos muito marcantes na palavra do Senhor. O que podemos tirar para concluir de lições nesse relacionamento amistoso que infelizmente muitos querem deturpar, falando que era um relacionamento homoafetivo, mas não existe nada disso. E o Evangelho nos ensina o cultivo de nobres sentimentos, tais como o amor, como vemos neste exemplo desses 2 homens, como vemos no exemplo de Noemi com Ruth, como vemos no exemplo que está em Gênesis capítulo 44, quando Benjamim é deixado lá no Egito, e Judá intercede de uma maneira tão especial que a palavra de Deus diz em Gênesis 44, verso 30, diz assim: agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Significava que a alma de Benjamim estava ligada com a alma do seu pai. Uma relação muito forte que a vida vai proporcionando para nós nos relacionamentos que nós podemos ter com as pessoas, na lealdade, na sinceridade. Isso Deus também vai unindo o seu corpo, que é a igreja do Senhor, pela boa vontade. Nesse relacionamento sempre procurar ter uma boa vontade, um altruísmo, pensar o que é melhor para o outro, um espírito de serviço, como fez Jonatas, estava sempre à disposição de Davi para o proteger, para estar sofrendo com ele, para avisar, para interceder. Dessa maneira, esse espírito de serviço é muito importante. E cultivar o valor das amizades. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 17, verso 17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, a amizade é algo que pode ser conquistado no dia a dia, mas somente quando existe uma angústia, um sofrimento maior, é que realmente podemos ver que existe uma relação mais íntima de um irmão. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira. E Ele demonstrou maior amor, porque Ele deu a sua própria vida pelos seus amigos.
conforme João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, prezado ouvinte que ainda não conhece este amor sacrificial que o Senhor Jesus deu para você, para pagar os seus pecados, para fazer você um amigo de Deus, você não sabe o que está perdendo. Um amor sincero, um amor que não é comprado com prata nem ouro, mas é um amor que é derramado, como a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus é o grande amigo que nós podemos ter neste mundo, um amigo leal. E em Romanos capítulo 8, verso 35, o apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Faz essa pergunta muito característica das suas epístolas. E ele vai enumerando a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que realmente você tenha este grande amigo que é o Senhor Jesus Cristo. Um amigo que não abandona, um amigo que não falha, o amigo que está sempre disposto a estar nos ajudando. Que você abra o seu coração e tenha esta grande amizade do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a palavra adentre aos corações e o Espírito Santo possa realizar o novo nascimento, a regeneração, para que os nossos ouvintes saibam, conheçam este amigo leal que é o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.